Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Quem Sabe Faz a Ordem, que é mais uma inovação, mais um meio de comunicação do Movimento pela Ordem, que acima de tudo busca o chamamento de advogados e advogadas que entendem que a OAB precisa resgatar o seu papel histórico na sociedade, a advocacia precisa resgatar o seu papel histórico na sociedade. E hoje recebemos o advogado Vitor Hugo Pereira, advogado eleitoralista, advogado que já tem uma experiência consolidada na área eleitoral, ele que conhece muito de política partidária, ele que hoje é procurador da Câmara Municipal de Aparecida, em Goiás, e, portanto, tem conhecimento, sabe do que fala. Hoje nós vamos conversar com ele, saber um pouco da sua história, entender um pouco sobre as perspectivas da advocacia ontem, hoje e para o futuro. E, Vitor Hugo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, obrigado por prontamente aceitar o nosso convite. A oportunidade de ter você aqui certamente fará com que essa construção seja cada dia mais efetiva. Seja bem-vindo. Valeu, Pedro, meu grande amigo, né? Nós que estamos nessa lida aí da advocacia. Eu sempre falei que gostava demais da advocacia, da política partidária, você muito da política classista, sempre militando em prol da OAB, dos movimentos, né? Dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu ali na política partidária. E eu, Pedro, eu gosto mesmo de política partidária e você de classista, mas os objetivos são mais ou menos os mesmos. Até certo dia que eu te liguei e falei, Pedro, eu entendi agora a importância da política classista. O que for preciso, conta comigo, que o papel institucional do OAB é com experiência e com o tempo que eu estou entendendo o tão importante que é. E estamos aqui mais uma vez, né? Lado a lado, a gente sempre que está cruzando aí nos mesmos projetos e falar de advocacia, que eu tenho uma gratidão enorme, que é a minha profissão, que eu sou advogado atuante, sim, de onde vem o meu meio de vida, todas as minhas perspectivas de vida passam pela advocacia. Eu digo que é um prazer danado, que a advocacia me deu voz, e mais uma vez ela está me dando voz aqui nesse bate-papo contigo, e vamos, né, bater um papo, falar de OAB, falar de perspectiva e de projeto. Obrigado mesmo. E não só isso, né, Vitor? Na verdade, a advocacia, assim como os cargos dos agentes políticos, dos quais você tanto tem, né, essa propensão, a advocacia passa pelo mesmo critério de essência, né, do legislativo, do executivo, que é intermediar a vontade da sociedade em detrimento de uma coletividade. Exatamente. E às vezes até muito mais importante, né, Pedro? Sem querer colocar assim no degrau do que é mais importante, mas um único meio do cidadão ir ao judiciário, o único meio do cidadão requerer os seus direitos, passa através de um advogado, passa através do OAB. Aí vem um papel institucional importantíssimo, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que vem atuando dentro dos seus estados, tem um OAB nacional, que eu tenho minhas críticas, sim, no modo com que é feito política dentro do OAB. Muitas vezes a gente até está do lado, né, de cá fazendo oposição séria, oposição coerente, não oposição por pura oposição, só para atacar pedra, mas entendendo e passando por essa importância da OAB, sim, na sociedade, nos resguardando aí como advogados e com aquele papel indispensável à justiça e à sociedade. Não tem jeito como um cidadão ele chegar diretamente no judiciário, muitas vezes, ele mover um processo sozinho, isso aí é muito assim, exceção da exceção, passa através de nós, passa através do advogado da política classista. Agora, Vitor, eu sei que você tem essa vertente político-partidária e, embora você a tenha, você já ocupou cargos classistas, você já ocupou posições classistas. Eu gostaria que você falasse para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem, a respeito dessas posições classistas, onde você esteve, qual que é a sua formação, de onde vem esse gosto, né, pela política, e aqui eu falo política amplamente, né, o classismo. Tem uma urna e tem um voto, a gente tá dentro, né? Exatamente, o importante é isso. E, portanto, gostaria que você pudesse falar para nós um pouco sobre isso. Pedro, lá de trás, né, eu costumo dizer, o pessoal sempre fala pra mim, eu sempre tô nas redes sociais colocando ali aonde é a minha origem, não de nascença, Mambaí. mas da minha família, lá de Mambaí, em que meu avô foi prefeito, uma das pessoas que fundou a cidade, um dos primeiros prefeitos, toda a minha família tá lá, e eu já com 6 anos de idade, 7 anos de idade, ali militando na rua em prol dos meus parentes, né, que estavam sempre em campanhas políticas. Daí nasce o gosto pela política do modo geral,
né? Então, é o que eu sempre brinco. Tem uma urna e tem um voto, nós estamos dentro, né? Buscando convencer, buscando trazer pessoas para um projeto. A política classista, ela foi, dentro da OAB, uma novidade. Logo quando eu me formei, em 2019, né, a convite de algumas pessoas, falou, você tem que essa veia política, vem aqui para a política classista, né, vamos participar do movimento aí da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu nunca entendendo, gente, mas o porquê, né, dessa política classista, ela nos leva a quê? É cargo tudo sem remuneração, é tudo cargo ali, a grande maioria deles ali é voluntário, o porquê disso? Aí a gente vai começando a ter maturidade e entender o que o poder faz, né? O poder de sentar numa cadeira, de representar uma instituição dessa, o tanto que ela é importante, o tanto que ela, lá na ponta da sociedade, ela transforma. Ainda mais quando se trata de ordens de advogados do Brasil, que tem muita gente aí que fala que é o quarto poder, que é o quinto poder, que está ali ao lado do Executivo, Legislativo e Judiciário, e a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso abre muitas portas. E nesse meio termo, ao lado e fazendo um paralelo ali da política partidária, eu fui convidado, na verdade eu tive a ideia, né, de montar uma comissão dentro do OAB, o qual eu presidi durante 2 anos, né, para desenvolver uma legislação aqui no estado de Goiás. Foi a primeira vez que, de fato, eu entrei na Ordem dos Advogados do Brasil e assumi um posto e eu vi a importância dela. Foi a primeira vez aqui no estado de Goiás, né, desde a fundação, que nós tivemos uma comissão mista dentro do OAB. Vitor, comissão mista como assim? Bom, ela era composta por mim, que era o presidente, 2 juízes, 2 promotores de justiça, 2 defensores públicos, 2 procuradores do Estado e 4 advogados, o qual eu assumi com a presidência. E ali, a várias mãos, nós desenvolvemos uma legislação aqui para o Estado de Goiás. Aí eu começo a entender a importância, o quanto que isso abre portas. O relacionamento dentro dessa comissão mista, além desse relacionamento, o fato de você militar dentro da política classista na ordem. Nunca tive êxito em campanhas de presidente. Ainda não ganhei uma campanha de presidente da OAB aqui no estado de Goiás, mas sempre militei ali dentro, né, ali do meu porte, das minhas limitações, e hoje eu te digo, é essencial que um advogado entenda o papel institucional da ordem, até mesmo para poder atuar na profissão no dia a dia de uma maneira mais séria. É uma instituição respeitada, é uma instituição que representa, sim, o cidadão, é uma instituição que está lá na nossa Constituição Federal e é uma instituição que dá voz ao cidadão. Então, fazendo essa análise aí de tudo que eu falei, lá atrás, no interior de Goiás, começou o meu gosto pela política, assumi esse primeiro assento aqui em 2019 como presidente de uma comissão, e hoje eu te digo, eu sei a importância, né, da política classista e eu sei o porquê que você milita nela já tem tempo, porque você é um articulador, um baita de um articulador na política classista, você levanta pessoas, trabalha com pessoas, tem o seu grupo político, sei muito bem aonde você quer chegar, e hoje eu entendo o porquê. Porque, de fato, né, lida com um poder que é para poucos, é um poder que é para poucos, é para quem está preparado. Representar o OAB é muito difícil e o papel é de baita de uma responsabilidade. E dada a importância da Ordem dos Advogados do Brasil, como todos nós sabemos, o que parece para nós no estado de Goiás, em muitas das oportunidades, é que a advocacia tem sido muito desrespeitada. É que as prerrogativas, os direitos da advocacia têm sido tolhidos, né, em virtude de diversos arbítrios estatais. E é aí que eu chego em um ponto, e você citou, né, o trabalho no Legislativo. Você esteve também nos corredores do Legislativo por muito tempo, e eu sei disso, e desempenhou diversos trabalhos importantes dentro daquele corredor da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, inclusive sei de um deles, né, que é relativo ao diferencial de alíquota no Estado de Goiás, cobrado hoje no Estado de Goiás. E, Vitor, pelo Legislativo goiano, há como conferir maior credibilidade à advocacia, há como, por meio do legislativo, fazer com que a advocacia seja mais respeitada? Você esteve lá dentro, você sabe quais são os trâmites. E muitas vezes o que passa de impressão para os advogados é que o próprio legislativo não quer atuar em favor da advocacia, quando, a bem da verdade, pode não ser uma vontade apenas do legislativo. Outras travas podem haver. Que tipo de travas são essas? Exato, Pedro. Assim, ajuda, mas ela não resolve o problema da desvalorização da advocacia. Eu acho que é um problema muito mais grave, é uma raiz que está muito lá no subsolo. Vamos lá.
Se você tiver a oportunidade de conversar com um advogado antigo, uma pessoa que formou há muito tempo lá atrás, de fato nós tínhamos o advogado no mesmo patamar que um juiz, com um promotor e até ganhando melhor de maneira financeira. Nós vamos lembrar disso. Depois vem um boom de faculdade de direito que são abertas à torta e à direita, que é o primeiro curso que se tem é o quê? Direito, contabilidade e administração. Por quê? Porque precisa de um professor, um quadro e um giz para você ter uma faculdade, para você ter uma universidade, né? Então, quando você conversa com os antigos, e isso passa muito pela questão financeira da valorização da profissão, vamos aqui do lado, vamos falar da medicina. Hoje é muito difícil de um médico não sair da faculdade já ganhando 20, 25 mil por mês, por mais que a realidade já está sendo mudada, por quê? Pelo boom de universidades e faculdades que estão sendo abertas. Então, lá atrás, você pega um antigo, lá o advogado é valorizado, porque nós temos isso diretamente ligado até mesmo ao retorno da profissão. Com esse boom de abertura de universidades, de faculdades e de uma escassez da formação jurídica, que passou a ser em massa, e isso a gente até vê em números do OAB, são vários e vários advogados, que já são muitos, e olha que tem muitos que ainda nem passam. Aí nós vamos entender essa desvalorização da advocacia, até mesmo pela questão de remuneração. Hoje, você sabe disso, Pedro, você está no mercado. Quantas pessoas são Uber e advogam? Exatamente. Quantas pessoas elas dirigem de manhã e de tarde, pegam uma causa ou outra para poder sobreviver, que não conseguem viver da advocacia? Ou então que pegam uma causa ou outra, mas tem uma lanchonete? Isso você pode perceber que é pelo fato de havermos vários e vários advogados, concorrência desleal, baratear o preço demais, vira uma selva. Exatamente. E junto a isso, obviamente, vem a desvalorização e o descrédito da profissão. Quantas piadas já ouvi? É só balançar aquela árvore ali, caem 10, 15 advogados. Sim. Ah, não, você não quis fazer para mim, tem um outro ali que faz muito mais barato, o seu preço é caro. E é claro que, assim, a gente vai tentando fazer um caminho contra a maré, em que a gente valoriza os nossos estudos, nós corremos riscos a mais que os outros, cobramos honorários um pouco maior e correspondemos dentro da ação, né, fazendo um movimento contra do que é hoje a advocacia. Então, quando a gente fala de valorização do advogado, nós estamos numa esfera, nós estamos num ambiente, nós estamos no universo que nossa profissão, e com muita tristeza eu digo isso, ela está em descrédito. Aí vamos lá, Vitor, o que a OAB tem a ver com isso aí? Me fala quais são as ações aí que a OAB de Goiás, por exemplo, faz de maneira incisiva para a inserção no mercado dos novos advogados e orientar essa turma mesmo a cobrar uns honorários corretos, a não se prostituir na profissão, a não ir até a metade de um processo e depois abandonar porque não deu conta, então porque recebeu no começo, cobrou barato e depois não tem mais motivação nenhuma para tocar o processo. Então não é só a questão legislativa, mas a cultural. A cultural que vem de lá de trás de desvalorizar o advogado. Olha o corporativismo do médico. Pega um médico falando mal de outro médico. É muito difícil agora. Você quer ver um advogado queimar outro advogado, meu amigo? É todo dia, toda hora. Passei por uma experiência na semana passada, que até compartilhei contigo, o meu processo que eu estava constituído como um advogado, que o judiciário errou, passou a ser um Big Brother. São milhares de advogados que entravam lá todos os dias, ligavam para o meu cliente, né, tentando me queimar no processo enquanto o judiciário havia tido um erro. Agora, vai lá no médico e tenta puxar do outro médico ali, né, essa queimação entre a profissão. Então, posto isso, falando em relação a isso, o legislativo ajuda, mas não faz milagre, porque nós estamos num ambiente macro em que ali é só uma gotinha no oceano. Então deixa eu iluminar um ponto do legislativo, e aqui a gente traz um assunto inclusive sensível, que é o princípio constitucional de acesso à justiça, que muitas vezes obsta exatamente por custas judiciais. Custas judiciais essa que tem seu limite na lei orçamentária do próprio Estado. E neste caso, o Legislativo goiano tem a legitimidade e a competência para, em virtude de projeto de lei, aprovar um orçamento que seja um orçamento mais compatível e que diminua, portanto, as custas judiciais. Nós sabemos que isso não é algo discricionário do Poder Judiciário. Nós sabemos que o Legislativo precisa atuar. Agora,
Falta o quê? Falta a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil? Coragem. Pronto. Falta coragem. Uai, Pedro, vamos lá. Vamos agora falar da realidade que é muito mais grave. O tribunal, ele precisa de receita para manter todos os juízes, desembargadores, e eu arrisco a dizer que o judiciário é o melhor poder. O executivo vive em crise, o legislativo tem as suas limitações e vive de repasse do executivo, e o judiciário é o céu. O judiciário goiano, que, por exemplo, no começo aqui do mandato de Ronaldo Caiado, emprestou dinheiro para o executivo dos depósitos judiciais. É muito dinheiro, é uma big de uma estrutura. Agora, falta o quê, Vitor? Coragem. Quem é que vai votar contra no legislativo para redução, aumento de custas, enquanto mais à frente o presidente do tribunal, os desembargadores e os juízes, né, vão enfrentar ali um processo de algum parlamentar? Exatamente. Quando que a Ordem dos Advogados do Brasil vai querer peitar, porque tem seus escritórios privados, né, particulares, o judiciário que julga, né, para reduzir custas, que significa menos arrecadação? Então, por isso que eu digo do papel institucional, daqueles que chegam lá e têm um verdadeiro interesse de exercer um papel constitucional e institucional e bater de frente. Falta o quê? Coragem. O dia que um presidente da OAB sentar naquela cadeira e não temer as retaliações, por exemplo, de fazer uma articulação na Assembleia Legislativa para diminuir as custas e não ter medo dessas retaliações, nós vamos começar a falar da instituição servindo o advogado e, consequentemente, servindo o cidadão. Então, falta o quê? Coragem. Quem que quer se indispor com o judiciário que julga? Quem quer se indispor, um parlamentar, um presidente da Assembleia, ou qualquer parlamentar que seja, com o próprio Ministério Público, quando chega projeto de lei lá para aumento de valores e patamares salariais? Ninguém quer mexer. Falta o quê? Coragem. Então o problema ele é muito mais grave. Olha, nós falávamos sobre isso na semana passada, no episódio anterior, com o Bruno Pena, e falamos realmente a respeito disso. O atual presidente, o Rafael Lara, quando da eleição da OAB, disse que ia fazer esse enfrentamento das custas judiciais, exatamente porque a atuação dele era no âmbito da justiça trabalhista e, portanto, ele não temeria qualquer tipo de retaliação. E até hoje nós não vemos nada disso, nenhum tipo de ação em detrimento disso, das custas judiciais. O que nós vimos foi ao contrário, foi o presidente do tribunal dizendo que não haverá realmente revisão de custas judiciais, porque há estudos, mas não há, né, essa publicização desses estudos para mostrar de fato que o Tribunal de Justiça de Goiás tem essa necessidade dessas custas tão caras. Por quê? Porque exatamente o STJ, no ano passado, quando da entrega da medalha de excelência aos tribunais estaduais e ao judiciário como um todo, entrega uma medalha de prata ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fica em 18º em qualidade de julgamento, mas fica entre os primeiros em custas judiciais. Então, por que não realizar esse enfrentamento, seja ele algo paulatino? E é o que nós defendemos. Nós estamos propondo, por meio da nossa comissão no Movimento pela Ordem, criada na última reunião deliberativa, exatamente para fazer um requerimento à Ordem dos Advogados do Brasil, para marcar, para agendar uma audiência pública, para que o assunto seja discutido, Vitor. Exatamente, porque o advogado hoje em dia ele tem que escolher entre cobrar um honorário inicial do cliente ou o cliente paga as custas judiciais, porque como que vai ser explicado ao cliente que ele precisa pagar um valor X de honorário e 2x de custas? E nossa custa mínima já está em R$900. Exatamente. Vai protocolar um mandado de segurança que não tem nem valor, que a gente coloca aquele valor irrisório lá de R$1.000 só para dar o valor da causa, que é o mínimo, R$900. Não, e não vamos longe não, Vitor. Antigamente, para desarquivar um processo, de fato dava um trabalho. Antigamente o processo era físico, então dava um trabalho, tinha que procurar, tinha que um servidor tomar conta dessa situação, e aí então era cobrada lá uma taxa judicial. Hoje é um clique e continua sendo cobrada uma taxa judicial. Uma taxa judicial. Você que sabe de direito tributário, veja bem, qual é a prestação que se tem com relação a um clique
para um desarquivamento de um processo digital que o advogado e o constituinte, eles têm que arcar com essa despesa. Ah, a despesa é mínima. Gente, mas de mínimo em mínimo, as custas judiciais ficam caras, as taxas judiciais ficam caras e elas precisam de discussão. Vai explicar para o seu cliente que para você agravar de uma decisão monocrática no mesmo âmbito, né? No mesmo cenário, quer dizer, você não vai rediscutir essa matéria num tribunal superior àquele. Só levar para o pleno. Não, você só vai discutir no mesmo lugar, mas você tem que pagar a custa de novo. Qual é o objetivo disso? É a famosa sanha arrecadatória do Estado. Eu costumo bater muito no executivo, porque é lá que está a maior arrecadação tributária, de fato, e eu falo muito dessa sanha arrecadatória de governador, de prefeitos, de presidente, porque é ali que está a chave do cofre, mas o judiciário, ele está ali logo ao lado e com um jeito muito mais saudável de cobrar, porque muitas vezes não tem para onde correr. Processo criminal e processo eleitoral é o que eu sei que a grande maioria das ações não tem custas. Tirando isso, só que parcela pequena da sociedade responde a um processo criminal e muito menos um processo eleitoral. Fica o grosso aonde? Ali no cível, do dia a dia, que tem que pagar para poder ingressar, e tá aí a primeira barreira. Não é nem o honorário, não. Você falou muito certo, Pedro. Não é nem o honorário do advogado, mas é a custas. Como é que você vai falar para ele que R$900 é por uma ação que nem tem valor de causa? Nem tem valor da causa? E voltando aqui um pouquinho nesse raciocínio, hoje, por incrível que pareça, eu estava estudando a composição ali do Supremo Tribunal Federal, assistindo até um documentário e vendo como é que, por exemplo, Luiz Fux chegou até o Supremo Tribunal Federal. Ele foi uma indicação do Partido dos Trabalhadores, passou em primeiro lugar para promotor de justiça no Rio de Janeiro, passou para primeiro lugar na magistratura também, logo em seguida foi para o STJ, do STJ para o STF. Como que ele chegou no Supremo Tribunal Federal? Ele foi fazendo lobby justamente com os condenados do mensalão, né? E chegando até ali os condenados do mensalão, ele falava, opa, eu tenho a solução dos seus problemas e eu enxergo que vocês são inocentes. Não tem elemento probatório mínimo para que haja uma condenação à turma ali do PT. Aí Zé Disseu, Delúbio Soares, começou a transitar ali no alto escalão do Partido dos Trabalhadores, até chegar no presidente Lula, até chegar na presidente Dilma, que deliberava na época, e falar, opa, você é o nosso indicado para o Supremo Tribunal Federal. Passa pouco tempo, ele compõe a Suprema Corte, é um dos 11 que julgam, e corrobora as condenações de todos do Partido dos Trabalhadores. Vitor, por que você está falando isso? É só para eu entender. É mais ou menos o que acontece com as custas judiciárias e a cadeira da presidência do AB Goiás. Todos que chegam numa reta final de campanha colocam lá redução das custas judiciárias do estado de Goiás. É um discurso maravilhoso, é lindo. Quando vai para o palanque e fala que vai reduzir, que vai para o embate com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, senta na cadeira e não tem coragem de fazer o enfrentamento. Claro que ainda está em tempo. O atual presidente, ele assumiu, ainda tem mais um tempo de gestão, ele pode ainda fazer esse enfrentamento, que não teve. Mas é como se fosse a história do Fux. Vende a solução, na hora que senta na cadeira, não tem um enfrentamento. Excelente o registro que você fez. Eu aproveito para fazer aqui um registro. Nós estamos exatamente instituindo um movimento no primeiro ano de mandato do presidente Rafael Lara para lhe dar a oportunidade de, quando cobrado das propostas que fez quando da eleição, poder ter prazo razoável também para essa entrega. Porque não adianta qualquer advogado ou advogada esperar 3, 4, 5 meses antes do pleito eleitoral da OAB para cobrar os candidatos das propostas que não foram cumpridas, porque evidentemente não haverá prazo suficiente para essa entrega. Então, constitucionalmente respaldado, inclusive pela democracia, e eu tenho dito isso, viu, Vitor? Discordar não é só parte da democracia, discordar é a essência da advocacia. Discordar não é nenhum tipo de ameaça, discordar é oportunidade para construção de solução. Então nós precisamos saber dialogar e essa é uma oportunidade. E eu aproveito aqui para registrar que desde o dia 19 de setembro nós esperamos um retorno do presidente Rafael
Rafael Lara, e aí, presidente, fica o recado para o senhor, que nós estamos esperando a resposta até hoje em nosso e-mail, pelo pedido e o requerimento de agendamento de uma audiência com o senhor para apresentar a Associação pela Ordem. Mas até hoje nós não obtivemos qualquer tipo de retorno. Então, se o senhor puder, faça essa gentileza de pedir para que a Secretaria da Presidência possa analisar com carinho o nosso e-mail, porque antes mesmo do nosso lançamento, nós fizemos questão de enviar esse e-mail institucional para a presidência da OAB Goiás e estamos aguardando. Eu espero que o senhor retorne o mais rápido possível, até para que a construção da solução seja a mais efetiva possível. E, Vitor, com relação ao Legislativo, estamos aqui satisfeitos. Agora, vamos falar do Executivo um pouquinho? Vamos falar de Executivo Nacional e dessa polarização. A OAB sempre teve um papel histórico. Teve um papel histórico na redemocratização, teve um papel histórico e tem um papel histórico na intermediação de soluções de problemas da sociedade. O que nós estamos vendo é realmente um distanciamento da OAB de questões sociais. Não se vê, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos atuando em detrimento de hospitais públicos e de filas de espera de hospitais públicos. A OAB poderia fazer? Poderia. A OAB poderia questionar a demora na entrega desses eixos próprios do transporte coletivo? Poderia. Também não faz. Mas não faz por quê? Porque não pode. A OAB, então, Vitor, deve se meter ou não em questões sociais? Deve cumprindo um papel institucional. O grande problema, Pedro, que eu enxergo aqui na minha humilde opinião e visão de mundo, é quando a OAB, uma instituição séria e respeitada, passa a ser instrumento de uma ascensão a interesses pessoais na política partidária ou até mesmo de composição e indicações no judiciário, que a gente sabe que é o executivo quem faz. A partir do momento que nós temos a utilização do aparelhamento institucional da Ordem dos Advogados do Brasil para que haja militância partidária ideológica, aí nós estamos fadados ao que nós já falamos, ao desrespeito ao advogado e à instituição. Eu vou dar um exemplo aqui da minha visão quanto à gestão anterior do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tínhamos o Felipe Santa Cruz como presidente e muitas vezes eu já discordei que enquanto ele se metia em discussões políticas partidárias, enquanto ele utilizava a OAB para fazer campanha em prol da esquerda, por exemplo, nós estávamos com questões sérias a serem respondidas e todos os presidentes de estados ali esperando, né, que ele fosse o líder a capitanear um movimento que de fato representaria alguma mudança ou representaria alguma luta pelas questões institucionais, eu repito. Nós sabemos muito bem, por exemplo, que o antigo presidente, ele já tentou ser vereador pela cidade do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, perdeu a eleição em 2001. Nós já sabemos da luta dele e a ligação dele quanto, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, até chegar à presidência do Conselho Federal da Ordem. Só que a partir do momento que ele senta na cadeira, como o presidente de uma instituição séria, começa a usar o aparelhamento em prol de uma política partidária, fazendo carta contra o chefe do executivo, colocando a OAB em situações assim milindrosas de questões políticas. Então, eu já vejo que é algo estrutural. Enquanto você enxergar a OAB como um trampolim para uma futura indicação para o Supremo, enquanto você enxergar a OAB quanto um trampolim para você fechar contrato com estatais do governo, enquanto você enxergar aquela cadeira para aumentar a quantidade de clientes no seu escritório, nós estamos fadados a serem realmente desrespeitados. Se na cabeça é assim, imagina nós aqui. Imagina qual que é o papel, assim, o recado que nós estamos mandando para a sociedade, que nós somos a vazão entre a sociedade, o judiciário e a busca de direitos. Então, Pedro, é uma questão estrutural. Infelizmente, são poucos que querem sentar naquela cadeira e fazerem em prol da ordem. Querem fazer em prol do seu escritório, em prol da sua carreira política, em prol da sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça. Acaba sendo uma cadeira de lobby. E aí vem o que nós estamos falando. Quem que vai fazer o enfrentamento contra um executivo
quando tiver algo errado. Quem que vai se mostrar um papel institucional, hein? Sério, que escute as duas partes sem emitir juízo de valor e comprometer toda a ordem dos advogados? Então, o atual presidente, por exemplo, ele está aparecendo muito menos em jornais, em revistas. Isso já é um bom sinal. Sim. São menos holofotes, são menos opiniões, porque ali você não responde. Não é o presidente, é a ordem. É o AB, é a instituição. Sim. E tem que ser muito sério esse enfrentamento, essa tratativa, porque o papel ele é institucional. E esse papel institucional, por vezes, você tem que engolir o seu juízo de valor, pessoal. Foi o que nós não vimos na gestão passada. Quanto menos holofotes, melhor. E aqui eu vou fazer de novo uma analogia com o judiciário. Pedro, a partir do momento que foi instituída a TV Justiça, nós não tivemos mais votos de ministros. Nós tivemos, muitas vezes, exibicionismos de votos. Enquanto não existia julgamento ao vivo na TV Justiça, no YouTube, os ministros, eles estavam ali querendo julgar, resolver, solucionar processo. A partir do momento em que nós temos esse espetáculo que envolve o judiciário, nós temos ministro todos os dias fazendo sustentações orais ao ar livre, enquanto ele tinha que se ater ao processo, porque ele está preocupado com o Jornal Nacional, que vai ter o recorte do voto dele, ele está preocupado ali com as redes sociais que vão fazer recortes e jogar o voto dele. Então, tudo que é holofote demais para questões institucionais, a gente acaba desviando do objetivo principal, que é representar uma instituição, que é julgar imparcialmente, e acaba havendo que um showmício, acaba vendo que uma espetacularização do julgamento, do processo, e a gente se desvirtua do que verdadeiramente é necessário. O que você está dizendo é muito sério, até porque em virtude do Brasil hoje viver extremismos, e me parece que o bom senso ele já é julgado como absurdo, ou você é um extremo, isentão, ou você em cima do muro. Exatamente. Então, ou você é X ou você é Y, e se você for Z, você é julgado, você é interpretado mal, já se tem uma outra interpretação sobre você. Agora, o que eu trago à tona é o seguinte: ficou tão claro que o ex-presidente do Conselho Federal, ele tinha essa intenção de uma interferência muito norteada para a esquerda. Como isso ficou muito claro, o que me parece é que o atual presidente ele se mantém numa figura neutra, equidistante das partes. Mas é aí que também eu questiono. Por quê? Porque, a exemplo de um inquérito das fake news, que a OAB precisa e deve se manifestar contra, e não é porque a OAB passou a ser de direita ou passou a ser de esquerda. Defende a Constituição Federal e nesse caso que você falou é muito sério. Simples. É um precedente perigosíssimo. Perigosíssimo. Agora, eu não entendo nem como precedente, porque até parece que torna o negócio legal. Legal, né? exatamente. Eu nem entendo como precedente, porque não há que se falar em qualquer processo, não há que se falar em qualquer procedimento judicial sem que haja provocação. Instaurado de ofício pela própria vítima. Não há que se falar, não há que se falar. E, portanto, qualquer um que defenda o sistema acusatório, onde há a figura de um juiz, de um órgão acusador e de uma defesa, qualquer um que se preste a defender esse Estado democrático de direito, que tem as três figuras equidistantes e todas aptas a prestar os seus serviços, um de maneira equidistante, outro de maneira a acusar e um de maneira a receber a carga acusatória e ter a possibilidade de contradizer aquela carga acusatória. E é nesse contexto que a OAB, então, precisa e deve atuar. Exato. Não só em âmbito nacional, como em todas as seccionais. Então isso me preocupa muito, porque você, nós sabemos, tem uma vertente de direita, e me corrija se eu estiver errado. Você tem uma vertente de direita. E aí eu lhe pergunto, qual é o papel da OAB quando, a exemplo de oportunidades em que o presidente Jair Bolsonaro, respondendo à imprensa, ou ali naquele cercadinho dele em frente ao palácio, ou qualquer outra oportunidade, ele fez diversas críticas ao poder judiciário. E aí há uma interpretação muito ampla, né, sobre o que é dito. E a imprensa tem feito o que quer
com essas interpretações. E outra, isso é também parte do ex-presidente Lula, faz a mesma coisa. Fala o que quer, muitas vezes sem a intenção que a imprensa dá àquela fala, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Não deveria, então, a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto instituição séria e a maior instituição civil organizada do país, fazer uma interferência em prol dessa conscientização do sistema de jornalismo brasileiro para que, além de tudo, o combate das fake news iniciasse exatamente na imprensa. Sim, exato. E com notas explicativas, cartas explicativas, de alguma maneira tentando chegar ao cidadão na ponta, já que nós somos a vazão a todo esse juridiquês e a sociedade. Agora vamos lá, Pedro, você falou uma coisa importantíssima quanto, Vitor, você é de direita. Sim, eu sou de direita, mas antes de ser de direita, eu sou legalista, constitucionalista e advogado, ou seja, responsável. Vamos lá. Vitor, a prisão do Daniel Silveira, o que você acha? Eu defendo a Constituição, eu defendo a legalidade, eu defendo a imunidade material e formal, por exemplo, e condeno tudo que foi falado por ele, por exemplo, lá atrás, porém, ele era um parlamentar no exercício do seu mandato, e eu tenho que, de alguma forma, fazer uma crítica ao invencionismo que foi feito pela Suprema Corte para entender esse flagrante de crime inafiançável. Perigosíssimo esse precedente. Inquérito das fake news é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Fazendo uma analogia aqui a um jogo de futebol, é alguém que bate escanteio, corre para a área, levanta, dá uma cabeçada, tenta ainda mais ou menos ali defender, e é o que você bem disse. Aí é a hora da OAB ir para cima, porque nós estamos defendendo a legalidade, nós estamos defendendo o que está na Carta Magna, nós estamos defendendo o que está em todas as legislações e espaços aqui no nosso país. O papel institucional é uma análise de legalidade. E muitas vezes, aí quando eu estou ali nos programas de rádio, TV, em algum debate ou outro, quando tem alguém do viés de esquerda que tem razão, que assiste razão, quando eu vou ver a Constituição Federal e as leis esparsas, eu não tenho problema nenhum em posicionar. Opa, ele está correto no que está dizendo, independentemente de ideologia. Porque não é porque é conveniente para mim do espectro ali de pensamento que eu vou deixar ou não de defender a Constituição Federal. Você disse bem, a ordem está exatamente aí. Cadê uma carta de repúdio ou encontro institucional do presidente da Suprema Corte com o presidente da ordem para discutir inquérito das fake news? Ou então pega todos os 27 presidentes aí, né, das OABs aí, todas estaduais, e sobe lá pro Palácio do Alvorada para bater um papo e falar, opa, peraí, isso aqui é um precedente perigosíssimo. Daqui a pouco tem presidente do Tribunal de Justiça que está instaurando inquérito. Sim. Hoje é o pessoal da direita, hoje são aqueles ligados ao Bolsonaro, amanhã somos nós, e aí? Sim, sim. É aquela famosa pecha do tal do bandido bom, é o bandido morto, mas se for o meu amigo, meu vizinho, ou alguém que está ligado a mim, que só cometeu um delitozinho, não. Esse não. É outro tipo de bandido bom que é bandido morto. O que está perto de mim, não. Então, é o quê? É exatamente a ordem se portar no papel institucional, fazer as interferências não em prol de pessoas, de ideologias, mas em prol da nossa lei maior, em prol das nossas leis, tomar cuidado demais com o precedente e tentar se portar de maneira neutra e falar, opa, você está errado. Nós estamos à beira aí, por exemplo, da eleição presidencial. Pode ser que o atual presidente não se reeleja. Quem vai sentar lá na cadeira é um ex-presidente que se porta ali sempre à esquerda. Sim. Quando tiver que aplaudir, aplauda. Sim. Porque vai ter ações boas. Sim. Agora, quando tiver que falar, opa, tem uma instituição aqui, tem uma Ordem dos Advogados do Brasil, né, que está aqui para te dizer o que você está fazendo é antidemocrático ou vai contra o que está na Constituição Federal. Vamos exercer aqui o nosso papel institucional. Vitor, eu quero trazer à tona agora um assunto de igual modo delicado, porque no último mês, mais de 25 advogados foram presos. Entre uma operação e outra deflagrada, seja pela Polícia Civil, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público. E aqui eu não vou adentrar se o advogado, ele bom, os indícios são satisfatórios ou se esses indícios não são satisfatórios, não. Aqui eu vou adentrar ao respeito
às prerrogativas e aos direitos dos advogados que são acautelados pessoalmente. E o que nós temos visto no estado de Goiás é uma completa falta de respeito com a integridade, com a dignidade da advocacia, que muitas vezes poderia ser resolvido com uma ligação institucional ao governador do estado, para que o governador do estado intermediasse com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, para que houvesse um procedimento próprio quando de qualquer eventual prisão de advogado ou advogada no estado de Goiás. O que se vê hoje é uma completa barbárie. E eu vou te dar o exemplo. Ontem nós tivemos uma advogada que presa em Pirenópolis, que foi colocada num camburão. Advogada colocada num camburão pelo suposto delito de desacato. Que, ao nosso ver, para mim, nem existe mais no ordenamento jurídico, né? Exatamente. Nem existe. Porque... Exatamente. E mais, desacato e perturbação do sossego. Agora, uma prisão de uma advogada num camburão deixa a advocacia à mercê de qualquer arbítrio. Juiz. Quantos juízes você já viu preso aí? Quantos? Quantos promotores de justiça? Quantos? Aqui, se nós formos puxar na memória, eu não me recordo. A gente já responde, o silêncio já responde, né? Porque eu também discordo de qualquer tipo de violação às prerrogativas de qualquer operador do direito no âmbito da administração da justiça. Quanto mais a advocacia. E aí eu lhe questiono, poderíamos nós, enquanto associação e pautado, né, na liberdade das associações, liberdade constitucional de associação, e dentro dos nossos limites legais, poderíamos nós articular junto ao Legislativo goiano para que um procedimento operacional padrão específico para a prisão de advogados fosse implementado? Claro, e deve, na verdade. Eu costumo dizer, e até fazendo assim uma reprodução do que um grande advogado criminalista aqui no Brasil, o Cacai, ele sempre diz, né, que o advogado é a última barreira entre o Estado todo-poderoso, com todo o seu aparato, todo o seu aparelhamento, e o cidadão que está sentado ali no banco dos réus. Então é uma profissão que exige sim respeito, que é uma das pouquíssimas profissões que estão esculpidas lá na Constituição Federal, uma questão constitucional com prerrogativas. E lá atrás nós falamos, valorização do advogado, como é que é hoje? Nós temos uma certa banalização, infelizmente, que culmina nisso que nós estamos falando agora, nesse último ponto. Sim. Prisão de advogado. Tudo bem, é igual você disse, nós não vamos entrar aqui nos indícios, né? Se realmente está cometendo delito ou não, ou se está dentro de uma operação ou não. Mas olha esse caso de Pirenópolis. Presa no camburão por desacato, fazendo um controle de convencionalidade, né, por convenções internacionais, nem existe mais o crime de desacato. Ele nem pode ser utilizado aqui no ordenamento jurídico brasileiro, levando em consideração o quê? Convenções internacionais de direitos humanos. E levando em consideração que a nossa é a única profissão privada, particular, que está lá na Constituição Federal, deve sim ter um tratamento diferente. Por quê? Repito, nós somos a última barreira entre o Estado todo-poderoso, com ânsia de cometer abuso de poder e abuso de autoridade contra o cidadão, que passa dos limites, sim. Quem coloca um brasão do Estado no peito, ou então usa um brasão pendurado no peito, de cometer abuso. Não estou aqui generalizando, Sim, mas sim. há uma propensão a isso. O Estado sou eu. Sim. Quem é a última barreira? Somos nós. Se nós não somos respeitados, o cidadão vai ser respeitado? Se nós, advogados, não temos o tratamento constitucional da nossa profissão, esculpido na Constituição Federal, é o cliente nosso que nós representamos que vai ter esse respeito? Logo, é sim de se preocupar a atual conjuntura com que nós estamos sendo tratados. Pedro, é o que você me falou aqui no começo. O judiciário goiano querendo que a gente grave sustentação oral, que para mim é o ápice da advocacia,
É o ânimos da advocacia você pegar os desembargadores ali ao vivo, fazer uma sustentação da sua tese e passar um pouco de humanidade num processo que é tão frio, através de peças e através de movimentações processuais. Agora a gente tem que gravar isso e juntar no processo. Você perde completamente, né, o viés assim, do que é advogar. E a gente começa a ter nossas pernas amarradas, nossos braços amarrados, e daqui uns dias as nossas bocas E não amarradas. é nem veladamente mais, é expressamente. Expressamente, através do quê? De uma portaria do tribunal. É. Entende? Então, é de se preocupar sim. E é uma questão estrutural, que eu estou enxergando com muita preocupação. Se não existe valorização do advogado na remuneração, se existe uma guerra canibal lá fora de quem faz um preço menor para pegar o cliente, se existe o advogado que, infelizmente, eu não falo isso com muita tristeza, não pela profissão, mas pela acumulação de funções, que dirigem aplicativo ou entrega, né, aplicativo, que é uma profissão louvável. Porém, ele complementa a renda com a advocacia, porque não tem como só advogar. Isso vai gerando certas desvalorizações da profissão que culmina numa prisão por desacato. Sim. Que um policial militar, um policial civil dá voz de prisão e bota advogado no camburão. É. Isso é loucura. E eu não vou longe não, Vitor. Eu estive, enquanto vice-presidente da Comissão de Prerrogativas e Direitos da Abracrim, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, eu estive lá na Casa de Prisão Provisória para acompanhar uma vistoria dos advogados presos. E lá eu estive com o doutor Alan Araújo, que faz parte das prerrogativas da OAB Goiás, a quem eu aproveito para cumprimentar, a quem eu aproveito para parabenizar pelo trabalho. O Alan tem feito um excepcional trabalho na linha de frente do combate à violação das prerrogativas no estado de Goiás, ele que é capitaneado pelo seu presidente Alexandre Pimentel, que também tem feito um excepcional trabalho e tem comparecido quando requisitado. Então deixo aqui esse registro. Deixo aqui o registro também que lá esteve o presidente da comissão de acompanhamento ao sistema prisional, Dr. Diogo Procópio, de Aparecida de Goiânia, da subseção de Aparecida de Goiânia. Lá ele também esteve junto à diretoria da Casa de Prisão Provisória. E ali a gente assistiu o que a gente assiste há anos. A velha discussão sobre sala de Estado-Maior, que não existe. Não. É um papel A4, né? Sala de Estado-Maior, imprime e gruda numa tela comum. Que vira uma briga entre o Estado e a OAB dizendo quem vai gastar para colocar a sala. É isso. Se limita a isso. A discussão da advocacia criminal do ponto de vista da sala de Estado-Maior se limita a isso. Então, infelizmente, nós temos desinteresse. Porque se houvesse interesse, isso já estaria resolvido. O que tem feito a Ordem dos Advogados do Brasil dentro de suas atribuições para a resolução das custas judiciais, para a resolução da sala de Estado-Maior, para a resolução de procedimentos quando da prisão em flagrante ou mesmo por mandado de prisão de advogados e advogadas, desses procedimentos que não podem ser feitos ao arrepio da lei federal que protege a advocacia. E isso é feito aqui, ali, a todo canto, e nós vemos isso perto de nós. Então nós precisamos sim cobrar a instituição para que faça uma interlocução mais segura, uma interlocução mais efetiva sobre esse ponto. Sala de Estado-Maior é uma delas. Eu estive lá, eu vi de perto isso. E isso precisa ser solucionado. E sabe o que eu vejo, Vitor? Um empenho gigante da Comissão de Prerrogativas e Direitos da OAB. Mas, sabe o que diz a diretoria da Casa de Prisão Provisória para nós? Olha, isso tem que ser discutido na alta cúpula. Quer dizer, nós estamos enxugando gelo. Nós estamos indo ali para ser o quê? Marionete? Porque realmente as coisas não acontecem. A gente vê empenho, mas a gente vê empenho daqueles que não podem, com uma ligação, resolver. Daqueles que não podem, com a estrutura da OAB, resolver. E de fato eles não podem. Por isso eu deixo aqui o registro e os parabéns à comissão. Tem feito um trabalho excepcional. Então deixo aqui essa consideração
E nós vamos trabalhar, Vitor, inclusive nós vamos conversar sobre isso posteriormente, para saber o que nós podemos discutir no âmbito da Assembleia Legislativa para tornar o procedimento específico quanto à prisão de advogados no estado de Goiás algo mais sensível por parte das autoridades. É preciso de maior respeito. É preciso. Aí vem uma grande questão, mais uma vez, em que a gente vai ter uma interseção entre política classista e política partidária. Como a OAB ela é um instrumento de poder muito grande, como eu já disse, é muitas vezes visto até como um quarto poder na sociedade, muita gente fala a respeito disso, tem uma interferência ruim e negativa em relação, por exemplo, ao Poder Executivo. Quando nós temos a OAB, o presidente da OAB, toda a sua diretoria que assume o mandato, que assume a presidência, qual é um dos primeiros atos que acontecem? Pessoas que são contratados pelo governo para estarem no alto escalão com cota da Ordem dos Advogados do Brasil. O que isso significa? Que na hora de cobrar, por exemplo, uma sala de Estado maior e comprar uma briga e peitar o governo, falta o quê? O que a gente falou lá atrás. Coragem. Vontade de exercer o enfrentamento. Muitas vezes o governador fala, peraí. Você tem 30 cargos aqui no Estado. Você não pode gravar vídeo, não pode ir para rádio, não pode ir para TV cobrando isso de mim, porque o desgaste político para mim vai ser ruim dentro dos advogados. E se você insistir demais, eu exonero todo mundo. Então vamos para o pragmatismo, vamos para o que acontece, vamos para o que de fato é realidade. Eu não estou falando disso só no estado de Goiás. Isso aí é do estado de Goiás, Vitor. Isso é oposição ao governo e oposição. Não. Já. Não é realidade a nível Brasil. Como eu digo, e vamos voltar no que já foi falado lá. Tratar a cadeira no papel institucional não é fácil. O poder, ele é sedutor. Sentou na cadeira, você é um presidente. E isso, Pedro, assim, nós estamos indo para 1 hora de bate-papo, de conversa aqui, 1 hora, e nós nem falamos da anuidade do OAB Goiás, que é uma das mais caras do Brasil, junto com as custas também. Né? Quanto que não paga um advogado hoje numa anuidade para ter tudo... E vamos parar assim, não vamos falar de clube, não vamos falar de Unimed mais barata, não. Falar de prerrogativas obedecidas, né? Então, falta o quê? Falta imparcialidade, falta o papel institucional e falta parar de fazer conchave com o governo para, na hora de cobrar, fazer vídeo e ir para o enfrentamento, não parar no meio do caminho com medo da exoneração. Né, sair dos cargos todos ali, penduricalhos e cargos cabidos ali no governo do estado. É bom você lembrar disso, porque uma das nossas intermediações via requerimento à Ordem dos Advogados do Brasil é o cumprimento da proposta de paridade da anuidade com o Distrito Federal. Inclusive, o presidente chegou a gravar vídeo com o Dr. Délio Lins e Silva, que é o presidente da OAB do Distrito Federal, falando sobre essa proposta em relação a parear a anuidade com a anuidade do Distrito Federal, que é bem menor que a anuidade de Goiás. E nós vamos questionar o que está acontecendo, se tem prazo para isso ser cumprido, se não tem. Então nós vamos manter essa postura respeitosa, democrática, e eu espero que a Ordem dos Advogados do Brasil entenda assim, até porque, Vitor, é engraçado isso. E eu tenho dito isso muitas vezes. No Congresso a gente tem bancada da bala, tem bancada da Bíblia, você tem bancada do agro. Na advocacia você tem bancada da advocacia. E a bancada briga entre si, não é isso? Então eu não entendo que há inimigo ou amigo um do outro. Eu entendo que há uma advocacia que precisa se servir da OAB e não o contrário. E não o contrário. Essa advocacia que está aqui precisa se servir da ordem enquanto instituição, mas seus dirigentes não podem se servir da ordem para benefícios pessoais e profissionais. Perfeito. Aí não. Agora, a advocacia precisa se servir da ordem por quê? Exatamente porque a sociedade precisa se servir da advocacia. E a advocacia que vai intermediar as relações, os direitos, as garantias com o judiciário. Nós precisamos de uma advocacia forte, para isso uma OAB forte, uma OAB que encare, uma OAB que vá ao enfrentamento, e para isso também, e aí eu vou chegando ao final do nosso podcast aqui, porque infelizmente nós temos papo para mais de hora aqui, mas nós não temos esse tempo todo, e aí eu vou ao final. Nós precisamos de cada vez mais advogados,
seja no executivo e seja no legislativo, exatamente para que ideias relativas à advocacia, que seja do âmbito do judiciário, que seja do âmbito do legislativo ou do executivo, seja colocada em prática e que a interlocução ela fique muito melhor. Porque nada melhor que um advogado no âmbito do legislativo para entender a necessidade da advocacia. Claro. E aí eu vou à minha pergunta derradeira. Você, Vitor, quando que nós vamos te ver lá fazendo esse enfrentamento pela advocacia e pela sociedade? Existe um projeto seu em torno disso? Como que está esse projeto? Você mesmo disse, tem urna, tem voto, nós estamos dentro, né? Então, eu quero saber, tem urna, tem voto daqui 2 anos. Qual é o projeto? Existe, Pedro. Eu tenho um projeto na política partidária muito bem desenhado. É claro que eu não tenho pressa para entrar. Eu não tenho agonia nenhuma para poder entrar. E pessoas que caminham junto comigo, eu costumo reproduzir esse mesmo discurso. Olha, nós vamos quando nós estivermos prontos. Porque ele não é um projeto só meu, ele é um projeto de pessoas que dividem a vida comigo, né? E nós estamos fazendo um projeto para ingressar primeiramente no legislativo, que é a porta de entrada para você conhecer a política partidária, para você, logo à frente, se for o caso, de ocupar um cargo no executivo, entender primeiro que você deve cumprir as leis e de que maneira que as leis são confeccionadas. Mas não tenho pressa de entrar. Eu tenho o desejo de ingressar, de entrar, colocar o meu nome à disposição na urna e depois que entrar, perdurar. Perdurar como? Você quer perpetuar no poder? Não. Eu quero ter efetividade nas ações e para isso demanda-se tempo. Isso não é num mandato que você vai dar vazão a todas as suas ideias. Logo, eu não quero entrar de forma rápida, a qualquer forma, a toque de caixa. Não. Todos os dias é feito um trabalho de base de apoio, de base política, bem consolidada, bem enraizada, para que, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 4 anos, né, enfrentar as urnas. Mas eu quero sempre dizer, e sempre digo, qual, Vitor, é a sua profissão? Advogado. E lá na frente, sua profissão vai ser deputado? Não. Eu sou um advogado que estará na função de deputado de maneira o quê? De maneira passageira. Mas eu sou advogado antes de tudo. Se um dia eu tiver a oportunidade, por exemplo, de subir a rampa do Palácio Planalto como sendo presidente da República desse país, Vitor, qual é a sua profissão? Minha profissão é advogado. Eu estou presidente do Brasil. Eu estou deputado estadual. Eu estou deputado federal. E, obviamente, militando sempre em prol da advocacia, vendo as nossas agonias quanto a leis muitas vezes mal feitas aqui, né, na ponta, levar essa experiência no âmbito político, ocupar sim uma cadeira no legislativo, mais à frente sim ir para o executivo, fazer uma carreira dentro, né, como um agente político, mas antes de tudo, sendo o quê? Advogado. Então, se Deus permitir, se for da vontade dele, e continuar fazendo esse trabalho de base, muito bem feito que a gente vem fazendo, sim, dentro de pouco tempo, se Deus quiser, terá um advogado ocupando uma cadeira no legislativo e posteriormente no executivo, colocando o mandato a serviço primeiro da advocacia, porque eu sei que colocando o mandato a serviço da advocacia, eu vou atingir o cidadão que está lá na ponta. Vitor, eu quero aproveitar esses últimos minutos para poder renovar meus agradecimentos a você, você que é um amigo, você que é uma das figuras mais dedicadas que eu já conheci. E, portanto, leve isso. Por quê? Porque você tem feito história por onde passa. Seja nos gabinetes da Assembleia Legislativa, seja nos gabinetes no âmbito da Câmara Municipal de Goiânia, seja atualmente no âmbito da Câmara Municipal, não da Câmara Municipal, mas da Prefeitura de Goiânia, mas também da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, dentre tantas outras posições que você já assumiu. Saiba que, embora caminhemos em vertentes que, teoricamente, topograficamente opostas, mas de essência iguais, porque caminhamos exatamente no mesmo sentido, no sentido da representatividade.
É o que nós queremos, é o que nós estamos buscando. E nós estamos buscando fazer isso no estado de Goiás, que ainda carrega um grande conservadorismo, ainda carrega muito a figura de que o critério para poder ou não poder está no tempo de carreira, seja da advocacia, seja no tempo que passou pelo legislativo ou não, seja no tempo que esteve nas bases ou não. E nós precisamos, e nós estamos construindo exatamente isso. Você foi muito feliz agora quando disse que precisamos dar tempo ao tempo e fazer as coisas de maneira paulatina, de maneira inteligente, de maneira estratégica, porque o mundo de hoje, a velocidade da informação, né, a densidade demográfica da advocacia, a pressão que nós temos, ela praticamente obriga a mim, a você, aqueles que nos assistem ou nos ouvem nesse momento, a entender que eu vou ser mais reconhecido se eu conseguir fazer ontem o que eu poderia fazer amanhã. E quando eu forço para fazer ontem, eu perco saúde. Quando eu forço para fazer ontem, eu tomo atitudes precipitadas, eu arrumo briga que eu não precisava arrumar. E à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos caminhando, você sabe bem disso, a gente aprende com todos que aparecem à nossa volta. E isso é o mais importante de tudo. E hoje eu tive a oportunidade de novo de aprender com você. Parabéns pela sua caminhada. Torço pelo seu sucesso. Saiba que você tem aqui também um amigo de caminhada. Não um cara que tá só te apoiando, não. Eu tô do lado. Vamos caminhar junto. Vamos fazer isso acontecer. E nós, como eu disse, assim como você é advogado, eu também sou. Então nós somos da bancada da advocacia. E isso não vai mudar. Tá? Muito obrigado novamente. Eu abro para suas considerações finais. Eu que agradeço, e eu costumo dizer que nós temos uma história muito parecida. Sim. Muito parecida na medida em que não temos sobrenome forte, não viemos de família tradicional, nós estamos num estado conservador em que para ser advogado tem que ser filho de advogado. Isso não aconteceu conosco. Para ser político tem que ter filho de político, tem que ser filho de político. Tem que ser de uma família, né, tradicional aqui do estado de Goiás, e a gente rompe esses paradigmas. Quando você lidera um movimento pela ordem, quando você assume a presidência da Nós Advocacia, quando você junta advogados que querem sim mudança, que são vários, e vou colocar o entre aspas aqui, vários ninguéms, Isso, porque exatamente. Na cúpula lá em cima somos vistos muitas vezes como ninguéms, vamos dizer assim, nós incomodamos. E a gente gera representatividade. Você está na luta na política classista, eu venho nessa luta na política partidária. Só que volta e meia a gente se cruza. E as histórias são muito parecidas, são legítimas e até te digo, mais bonitas. Não temos ninguém para pegar o bastão. Isso. Eu não tenho ninguém para pegar o bastão para fazer o que eu quero, você também não tem. E muitas vezes a gente abre, né, seta, dá farol alto, opa, tô pedindo passagem. Grandão, você que tá aí na frente, você que é filho de alguém que não entendeu o que é vir da base, por exemplo, nós estamos pedindo ultrapassagem. E estamos formando movimentos legítimos e sendo reconhecidos por isso. Por mais que o reconhecimento ele é tão pequeno perto das pauladas que a gente leva, né? Nós viemos aqui, estamos escrevendo sim histórias muito bonitas. E fica todo o meu respeito, toda a minha admiração e toda a minha participação em qualquer projeto que venha de sua iniciativa, que eu sempre me coloco à disposição. Sempre. Porque eu sei que é legítimo e eu sei que você sofre das mesmas dores que eu, e isso é de se orgulhar, é louvável, é legítimo, e fica aqui os meus parabéns, e tá aí, assinado embaixo qualquer tipo de projeto que você esteja capitaneando e à frente da advocacia. Brigadão, Pedrão, tamo firme, e eu já te disse isso várias vezes, essa semana eu te disse isso. Ainda vamos sentar na mesa dos grandes. Eu não tenho dúvida. Sem, né, derrubar ninguém, e te digo, sem apadrinhamento de ninguém. Isso é bonito. Vitão, obrigado novamente a todos que nos ouviram ou nos assistiram. Agradeço imensamente a participação de todos, a atenção de vocês. Fica aqui também o convite. Fale conosco pelas nossas redes sociais. Veja como participar. Eu não tenho dúvida que você vai se sentir em casa, que você não vai ser mais um figurante, de jeito nenhum. Aqui não tem sobrenome, porque a advocacia não tem dono, a advocacia não tem dona, a advocacia não tem sobrenome, não tem nome de escritório, não tem nada disso. Aqui somos nós, e nós somos o futuro e estamos fazendo
fazendo no presente o futuro. Venha para cá, venha conosco, junte-se a nós. Um abraço a todos, até o próximo episódio.